Bem-vindos a mais uma edição das Conversas, nesta sequência que temos vindo a fazer com candidatos às eleições autárquicas de 26 de setembro, 26 do próximo mês. Hoje com Mariana da Conceição Pereira da Silva. É professora, é eleita na Assembleia de Freguesia de Oliveira, Sampaio e São Sebastião, deputada da Assembleia Municipal de Guimarães, deputada da Assembleia da República pelo Partido Ecologista Os Verdes. Mariana, bem-vinda, é um gosto ter-te aqui nas conversas, conversas que pretendem precisamente ser isso mesmo, uma conversa que aqui vamos fazendo ao longo de alguns minutos, sem aquela natureza da entrevista formal, que não é o caso. A única regra que temos aqui é essa, precisamente, de conversar. E faço já o primeiro desafio. Como é que gostas de conversar, Mariana? Olá, boa noite, obrigada pelo convite, obrigada pela conversa. Não sei se faço aqui alguma inconfidência dizendo que foi pela primeira vez que eu fui à rádio, foi com o António, e por isso é um prolongar de uma grande conversa que temos tido já há algum tempo. Eu gosto de conversar, a minha vida é conversar, não é? Porque só a conversar é que podemos chegar a soluções, é que podemos identificar os problemas e podemos negociar também soluções e respostas para as dificuldades das pessoas. E é conversando também com as pessoas que faço o meu dia-a-dia, enquanto me dedico também a melhorar a vida de cada um de nós. Lá mais para o final da nossa conversa, provavelmente vamos falar um pouquinho mais sobre a Mariana Silva enquanto atriz política, enquanto interventora na esfera política. Mas eu não resisto já a perguntar, ainda neste tema da conversa, a conversa, no teu caso, também é uma arma, no bom sentido, de persuasão, de fazer passar a tua mensagem? Aquilo que eu faço no meu dia-a-dia e também enquanto professora, não é? Na minha profissão, na profissão que eu escolhi, é conversar para que possamos chegar, no caso da profissão, para que a minha mensagem possa chegar daquilo que os alunos têm que aprender e da forma como têm que evoluir. E isso é uma conversa, e ser professora de português também é sempre uma conversa constante sobre os autores, sobre os temas, sobre as visões. Tornava-se até difícil fazer avaliações, porque era interessante também ver como é que os alunos olhavam para os textos com outros olhares, que todos nós temos nas nossas leituras, mas que depois a escola não permite muito essa volta que se possa dar àquilo que se interpreta dos textos. E na minha vida atual... Os programas são rígidos, exatamente, e a matéria tem que se dar, e há ali alguns parâmetros que têm que ser cumpridos. Na minha tarefa atual, conversar é perceber também até que ponto é que as pessoas estão afetadas no seu dia-a-dia, afetadas na sua vida, afetadas... É conversar no que diz respeito, por exemplo, às alterações climáticas, para que se perceba o que é que isso significa, ou para que se perceba que pode haver solução. É conversar para mudar de opinião ou para chegar a uma outra conclusão, não é? Nós hoje falamos em mitigação das alterações climáticas, quando no início falávamos em combater as alterações climáticas, não é? E tudo isto vai evoluindo com os estudos, mas também com as conversas que se vão tendo, com os pontos de vista que se vão analisando, com o olhar do outro perante a vida. E a minha tarefa atual traz-me muito isto, traz-me muita conversa com agentes do Norte, com agentes do Centro, com agentes do Sul, e sendo de um país tão pequeno como o nosso, conseguimos perceber que há preocupações distintas, que há visões distintas, e que a felicidade devia tocar a todos, mas de maneira distinta também, não é? E por isso há aqui uma longa conversa que tenho diariamente, de persuasão ou não é? Ou de entendimento, ou de negociação, mas a conversa está sempre no meu dia-a-dia. Conversa enquanto sinónimo de diálogo, sempre. Exatamente, enquanto diálogo. Mariana, partilha. De partilha. Vou propor, de vez em quando, sempre que se justifique, avanços e recuos na nossa escala do tempo. Mas talvez começássemos quase como nas histórias, era uma vez. Propunha-te precisamente que
que olhasses, procurasses olhar lá mais para trás, há 30 e alguns anos, como é que era a Mariana que vivia em Guimarães, na zona do Centro Histórico, não é? És uma mulher de Guimarães, com tudo o que isso tem. Que memórias é que tens, por exemplo, da infância? Algumas memórias. Tenho muitas memórias da infância. É difícil identificar aquela memória mais antiga, isso eu não consigo, também não tenho grande memória e por isso identificar um momento específico é muito difícil para mim. Mas eu tive uma infância feliz, isso eu tenho plena consciência, eu tive uma infância feliz. Eu fui uma privilegiada, não posso dizer o contrário. Eu não fui das primeiras a ter telemóvel, não fui das primeiras a ter computador portátil, mas tive tudo aquilo que era necessário para que o meu caminho fosse de equilíbrio e de igualdade e de acesso a tudo o que os jovens, as crianças, devem ter. Fui mimada também, não é? Porque aquele início do que me contam, não é? Porque eu lembro-me de algumas birras que fiz, mas do que me contam que eu não gostava muito de ir para o infantário, e então a minha avó, que carinhosamente me acolheu até eu ir para a escola. Em que infantário andaste, Mariana? Em Sant Damaso. Sant Damaso. Sim. Que era muito perto também da minha casa e da casa da minha avó, que é na rua de Sant Damaso, que é perto da cadeia. E por isso sempre ali tudo muito feito a pé, não é? Tudo muito em família. E era no tempo em que as portas estavam abertas, as portas abriam-se de manhã e fechavam-se à noite. Quem era a Mariana desses tempos? Talvez para ajudar um pouquinho, era capaz de desafiar a ver uma fotografia. Uma fotografia. Quem é esta menina, este bebé feliz, absolutamente feliz, com um sorriso que se manteve até os dias de hoje? Sim, eu acho que é mesmo isso, não é? Aquilo que eu acabei de dizer, é uma infância feliz que me construiu enquanto um ser humano feliz, não é? E que em todo o meu caminho eu fui cultivando essa felicidade, esse bom humor, a positividade. Também tenho os meus dias maus, não é? Mas considero-me uma pessoa positiva e eu acho que isso vem muito de uma estrutura que me foi dada na infância muito grande. Eu tenho uma família grande, não é? O meu pai e a minha mãe têm muitos irmãos, 5, 6 irmãos, e por isso a família sempre viveu muito perto. As portas abertas era dos vizinhos, era das avós, era dos tios, e entrar na casa do outro era entrar na nossa casa, não é? Não havia distinção. E fui criada na rua, por isso é que se calhar eu não queria ir para o infantário, não é? Provavelmente. Onde havia regras, onde havia cesta. Cesta obrigatória, não é? Exatamente. E ali eu era livre, não é? E andava com os outros miúdos da rua a brincar, e toda a gente, aquela ideia que temos hoje de que é necessário estruturas para colocarmos as crianças para ir trabalhar, naquela altura não existia. As estruturas existiam, mas não existia a necessidade que existe hoje. Porque todos olhavam por todos, não é? As vizinhas olhavam pelas crianças, as avós, quem estava em casa, ia olhando por todos, ia deitando um olhinho, não é? E ainda não vai assim há tantos anos, Mariana. Não estamos a falar de uma coisa que tenha acontecido... Pois não. E eu moro na mesma rua. E as portas já não estão abertas, e a rua já está mais vazia, apesar de morar gente, mas a rua está vazia de vida, não é? Porque no verão as pessoas sentavam-se à porta depois do jantar e todos conversavam uns com os outros, e havia ali, e mesmo durante a tarde, as vizinhas e as avós que estavam em casa também conversavam depois do almoço. Havia ali um momento de conversa e de convívio. Era as redes sociais de então. Exatamente. E isso faz falta, não é? Porque as redes sociais também são boas, mas o físico não substitui, claro. Não é? O contacto social nada que substitua o analógico ainda. Exatamente. E estarmos fechados cada um na sua casa também não é aquilo que eu estava habituada, mas claro que nos vamos habituando a essa realidade. Mas esta estrutura familiar foi realmente o que me construiu para aquilo que eu sou hoje.
Continuamos e então continuo com o sorriso. É uma das marcas da Mariana. Continuamos ainda nesse tempo, porque depois há a escola primária, que muitas vezes é marcante para muitos de nós. E não sei se até se para a futura professora se encontram aí algumas reminiscências na escola primária. Que memórias tens da escola primária? Não foi... A escola primária era na mesma rua onde eu moro hoje, não é? Por isso, tudo a pé. Sempre fiz tudo a pé. E não foi propriamente na escola primária, eu não gostei muito da escola primária, não achava assim grande piada. Porque estás presa também, exato, mais uma vez? Porque estava presa, porque havia regras, tínhamos horários, tínhamos trabalhos de casa, ainda hoje algumas das minhas tias mais novas brincam com isso e dizem que eu era muito preguiçosa para fazer os trabalhos de casa, pronto. E havia aqui esta liberdade que me tinha sido dada durante uma fase e que não é que eu tenha feito grande birra para ir para a escola, eu ia normalmente e não houve drama para ir para a escola, mas não era propriamente uma coisa que eu adorasse. Se pudesse escolher, não ias. Exatamente. Depois, a escola primária foi-se construindo também aqui um caminho, não é? E mesmo grupos de amigos e que também eram dali de perto, mas só mais tarde é que eu construí a ideia de ser professora e também por causa de um professor de português. E na escola primária, a ideia que temos muitas vezes que a nossa professora, o nosso professor da escola primária marcou-nos para a vida, não tens essa memória, essa marca? Marcou, sim, eu lembro-me dela, eu acho que a professora primária é aquela, como me acompanhou desde a primeira classe até à quarta, eu acho que é aquela professora que nós nos lembramos para a vida, não é? Mas era uma forma de ensinar diferente, não é? Ainda havia a régua, ainda a punição ainda estava muito presente e eu costumo dizer que levei tantas reguadas por não saber a tabuada que ainda hoje não a sei, não é? Que acho que foi de birra mesmo que não a aprendi. E por isso aqui não tenho nada contra a minha professora primária, não é? Mas ficou sim a lembrança, mas ela ainda estava num tempo diferente de pedagogia e de olhar para a aprendizagem de uma outra forma. Mas sim, era uma boa professora e foi uma boa professora, sim. E depois, qual é o próximo passo? O ciclo preparatório, não é? Depois fui para João de Meira. Também foi assim uma fase rápida, mas sim, também íamos todos juntos, não é? Ninguém ia levar ninguém à escola, sim. Cada um por si, cada um saía da sua porta, não é? Exatamente. Íamos acumulando, íamos em grupo. Depois, o mais marcante foi, sem dúvida, a Veiga, para onde eu fui a seguir. Uma escola sem condições, uma escola... ainda no tempo do pré-fabricado. Exatamente, que estava a prazo, não é? Já há muitos anos, já quando eu lá fui, exatamente, mas que era uma escola onde o ambiente era muito diferente. Era um ambiente de muita união, não havia os alunos mais velhos e os alunos mais novos, todos se davam, todos se conheciam, os funcionários também, os professores. Era um ambiente muito acolhedor. Foi dos sítios onde eu gostei mais, porque depois passei para o liceu, para o Martins Sarmento, que era uma escola maior, não é? Que era com uma outra dimensão e custou-me imenso. Sim, e eu tive muitas dificuldades de adaptação. E por isso foi um ano muito difícil, até porque também o meu irmão sai de casa para ir para a universidade, e isso também influenciou, e houve aqui uma fase difícil ali na adolescência para ultrapassar, mas tudo se ultrapassou, e foi aqui no liceu que o meu professor de português, que era tão bom, que eu gostava tanto, que me influenciou, sem saber, não é? Sem que tenha tido sem que eu lhe tenha perguntado se eu devia fazer, não é? Mas que me levou depois a escolher também seguir a profissão de professora. Mas eu já tinha brincadeiras, às vezes nós questionamos, porque eu não era fã da escola primária, mas eu tinha muitas brincadeiras de professora, de distribuir folhas e de ensinar e como se tivesse uma plateia à minha frente, uma plateia de alunos, não é? Eu tinha muito esse hábito. Porque o meu irmão também era
mais velha, era rapaz, então eu brincava muito sozinha também quando estava em casa. E havia muito já esse espírito. Não sei se depois já estava aqui incutido ou não, mas conscientemente... Lá estamos nós no domínio da conversa, não é? Exatamente. O comunicar, o espalhar a palavra, já vem dessa altura. Sim, a minha mãe até dizia que eu ia com toda a gente. Bastava dizer, queres vir? Eu ia. Por que não? Descobrir o mundo, não é? Mariana, estás na Martins Sarmento, no Liceu, como vulgarmente falamos cá em Guimarães. Desse tempo, participação em atividades de caráter associativo, ainda não... Já tinha algumas, mas já vem da Veiga, de algumas greves, de algumas coisas que agora não se vê, que é muito raro ver-se, fechar as escolas. Participavas nisso? Ela participava, sim, isso sim. Nunca participei em nenhuma associação, mas participava nessa coisa reivindicativa de alcançarmos os nossos direitos e de que nos ouvissem, e isso esteve presente, começou na Veiga e depois foi-se prolongando. E daquela coisa de ficar revoltada pelo aluno que entra e não fica do lado de cá, não é? Que é greve, não devias entrar, não é? E por isso esse espírito já cá estava. E depois nas aulas de filosofia também era das mais reivindicativas. O que é que se reivindicava nessa altura? Nessa altura reivindicava-se eu acho que era basicamente o direito aos intervalos, havia aqui algumas questões da alimentação na cantina, porque eu também nunca comi muito nas cantinas, porque eu vinha, como morava perto, vinha à casa. Mas havia aqui esta ideia, o contra os exames de 9º ano, não é? Depois contra os exames de 12º. Havia aqui esta ideia de que a educação devia ser diferente. E ali na Veiga, então, devia ser diferente mesmo. Começou a formar-se a ativista política de hoje? Não, eu acho que isso já vinha. Era inato? Sim, eu acho que isso já vem de um espírito crítico e de um espírito observador. Mas havia tradição em casa? Não há qualquer tradição, não tenho ninguém na política. O que havia era que a minha mãe trabalhava numa fábrica e trazia os panfletos do sindicato, não é? Que se entregava muito às portas, ainda hoje nós vamos para as portas das fábricas, e eu acho que isso sim eu lia. E via muito aqueles minutos da responsabilidade do interveniente. Isso eu também via, é engraçado que eu isso parava para ver, e depois curioso, foi na universidade. Uma jovem de 15, 16 anos, 17, que já tinha esse gosto em parar para ver os tempos de antena, não é? Sim, eu gostava de discutir os temas. Porquê é que pensas assim? Porquê é que não pensas de outra maneira? Porque isso não é justo, não é? Aquele espírito de procurar justiça. Mas para além disso, estamos em Guimarães, os alunos da Martins Sarmento, o espírito das Nicolinas. Mariana, tiveste esse espírito? Eu sempre participei nas Nicolinas, sim, e sempre participei, sobretudo no Pinheiro, não é? Mas não tinha aquela consciência, já se começava a falar daquela coisa de deviam entrar mulheres, não, porquê? Porque é que não há Entraste nessas polémicas? Não, por acaso nessa altura não entrei muito, até porque eu não pertencia ao grupo que aquilo, na minha altura estava muito definido, o grupo dos Nicolinos era um grupo mais à parte, e por isso a diferença entre a Veiga e o Liceu, porque os grupos estavam muito definidos, sim, não é? E havia aqui esta distinção de classes dentro da escola, entre os alunos, não é? Não estou a dizer que os professores o faziam, sim, mas entre os alunos isto existia. E isso, eu não pertencia àquele grupo, não é? Nunca fui para as varandas, mas também nunca quis. Tive amigas que foram, mas eu nunca tive interesse nas massazinhas, sim, em que as meninas vão para a varanda. E o Pinheiro, sim, o Pinheiro sempre participei e comecei a participar desde muito cedo, até porque, como eu morava ali muito perto, mesmo quando era pequena, nós vinhamos ver o Pinheiro a sair, não é? Sim. E por isso vinha a minha mãe, a minha avó, vinha toda a gente ver, e o espírito de ir junto, não é? Sempre esteve presente. Já se falava no direito das meninas poderem participar de uma outra forma, mas não era tão intenso como agora.
Mas hoje ainda continuas a participar no Pinheiro. Continuo, Religiosamente. Aliás, temos uma foto que Exatamente. demonstra isso. A Mariana ali como uma boa nicolina a malhar nas peles. Exatamente, religiosamente. É importante este ritual do Pinheiro? É importante, porque é um ritual que é acompanhado também de uma ligação familiar, porque eu vou com os meus primos, vou com o meu irmão, há aqui uma ligação, ao início com os meus amigos, depois perdeu-se um bocado, porque depois cada um vai à sua vida, não é? E depois eu também fui estudar para Braga e houve aqui também o afastamento de algumas pessoas, mas começamos a juntar um grupo de família, não é? De primos, e vamos todos os anos, vamos jantar e depois vamos para o cortejo. E por isso há aqui este ritual, não é? Que depois faz falta. Houve um ano que eu tive que ficar em Lisboa. E foi muito doloroso. Há qualquer coisa que falta aí, não é? Há qualquer coisa que falha, há ali qualquer coisa que não está completo, não é? Mariana... Eu já vim a correr de propósito para ir embora outra vez, por isso, e trago gente de fora, e há um espírito, e falo desta festa dos estudantes. Isto regularizando estes tempos de pandemia que estamos a passar, vais trazer algum colega deputado ou deputada de Lisboa a vir a ver o Pinheiro a Guimarães? É difícil quando é à semana, não é? Sim. Pronto, porque é muito complicado vir. Mas sim, eles estão todos convidados a vir. Agora, não sei se aguentam. Que é o que eu lhes digo sempre. Eu não sei se aguentam o frio, o ritmo dos rojões, da bebida, das castanhas, de tudo isso. Mas sim, já estão todos convidados a vir e fartam-se cansam-se de me ouvir falar das festas de Guimarães, e não só do Pinheiro, mas do Vitória, das Nicolinas, de tudo. Já os trouxe à Penha, a vários sítios. Sempre que posso trago uma pessoa nova para mostrar. Embaixadora de Guimarães. Exatamente. Informal. Que há uns anos foram nomeados uns embaixadores de Guimarães. Na altura poderias ter sido também. Pois. Mariana, entretanto há a ida para a universidade. Uhum. Já me falaste há pouco o que é que te levou a escolher fazer a licenciatura que fizeste. Como é que é esse tempo na universidade? Vais e vens todos os dias? És aluna da Universidade do Minho, no campus de Braga. Uhum. Vais e vem todos os dias? Não, no início eu fiquei lá, fiquei a viver lá, alugamos um quarto e eu fiquei com algumas amigas que já conhecia. Por acaso éramos todas de Guimarães, menos duas, éramos seis mulheres numa casa. Aquilo foi um tempo bonito. Heroico. Exatamente. Mas essa foi a opção, porque eu não gosto muito de mudanças, eu tenho muita dificuldade em mudar. Apesar de ter vontade, depois há aqui algo que me trava. E a mudança de Guimarães para Braga foi também muito difícil, em que não conhecia ninguém, em que estava fora de casa, mas acho que essa parte já posso agradecer à minha mãe, que me obrigou a ir, não é? Para ver se dava aquele passo de fantástico, não é muito habitual. Sim, mas porque já tinha sido difícil na altura do liceu, e então, para não se repetir o episódio... Não é uma mãe galinha? Não. É uma mãe muito galinha, sim. Mas acho que nessa altura muniu-se de todas as forças e mandou sair para ver se a coisa se construía. Depois eu fiquei lá 2 anos, depois tirei a carta. E deram-me um carro, e aí já ia e vinha todos os dias com amigas, partilhávamos as boleias, e aí já foi diferente. Como é que te integraste na vida académica, para além das aulas, obviamente? Não tinha grande, não era de sair muito à noite, nunca fui, não sou fã. Porque é um pouco difícil para quem está em Braga. Mas não sou muito fã. Braga não é fácil. Pois não é fácil. E quando vivi lá ainda mais difícil era recusar. Mas isso não ia de vez em quando, mas eu sou muito Cinderela, bate a meia-noite e eu já quero estar no sofá, ou descansada, de perninha ao alto. E por isso, eu gosto de conviver e gosto de sair e gosto de estar com os amigos e conversar, não é? Mas na noite, discotecas, luz, música muito alta, tudo aos berros, já não é para mim, já permite a conversa. Exatamente, não me permite a conversa, já dispenso. E por isso
vida na universidade foi também uma grande aprendizagem, sobretudo quando vivi lá, porque era preciso gerir 6 cabeças, não é? Completamente diferentes, e quando começávamos a chegar a casa... Eras a líder daquela comunidade? Não era. E quando chegávamos a casa era a confusão total, porque todas queriam falar ao mesmo tempo e todas queriam contar o que tinha acontecido, e por isso houve ali... a praxe também não foi uma coisa que eu gostasse. Fiz algumas atividades, mas também não foi algo que eu gostasse, e depois quando foi a minha vez eu fui 2 horas e desisti, não quis participar. Ajudava os calouros naquilo que eles necessitavam, mas não ia para aquela coisa, para aquele ritual. Aquilo depois já não me fez sentido, não me fez primeiro e depois não me fez. Mas no entanto tens o traje académico. Tenho o traje académico e a recordação. Acho que isso... E a recordação desses tempos, eu ia-te pedir precisamente. Acho que isso, pronto, é daquelas coisas que a gente gasta dinheiro. Fica. Exato. Este foi um momento de mimo, não é? Em que eu tive direito a um traje que não era assim tão barato. Não. E estávamos os 2 na universidade, estava eu e o meu irmão ao mesmo tempo. E por isso o esforço económico lá em casa era muito grande. E pronto, e por isso isto foi mais um miminho. Quando olhas para estas fotografias, há alguma nostalgia ou foi apenas mais uma etapa da vida? Sim, resolveu-se? Foi mais uma etapa. Às vezes eu penso em tirar outro curso, não é? Acho que isso é o que fica, não é? A aprendizagem e a convivência. Só mais tarde é que descobri algumas pessoas que andaram no mesmo curso que eu, porque as turmas eram muito grandes. Sim. E nós partilhávamos com outros cursos. E então só mais tarde é que vim a perceber que conhecia algumas pessoas e que entraram no meu percurso de vida também. Tens ligações com alguma dessa gente que partilhou contigo a universidade? Mantenho com algumas. Mantenho sobretudo com a minha amiga que fez o estágio comigo, que também se chama Mariana. E fui ao casamento e de vez em quando lá nos encontramos também. É claro que é difícil, não é? Porque a vida muda, não é? E não é fácil acompanharmos. E tenho contato com as pessoas com quem vivi também. E há aqui um caminho de curso, assim, de curso mesmo, só mesmo ela. De vez em quando falo com algumas pessoas, mas não há aquela ligação próxima. Eu também não fiz grandes amigos na universidade do curso, não é? Foi naquela fase do estágio, como era muito intenso, os laços também apertaram-se, não é? Estreitaram-se, mas não tenho assim grandes amizades dessa altura. E ainda sonho que não fiz latim, e por isso... O latim. Exatamente. Que por acaso depois foi o meu professor do liceu que me influenciou a ir para aquele curso, que foi o meu explicador de latim. Exatamente, para eu conseguir fazer as cadeiras, e por isso acho que de vez em quando ainda vem assim esses sonhos maus. Mariana, e nesse tempo a Mariana, que já começava a despontar para um certo ativismo político quando estava na Veiga, na universidade, não acalmou a Mariana ou, pelo contrário, ainda cresceu mais esse desejo de intervenção? Na universidade cresceu mais, não é? Não devíamos pagar propinas. Não pagamos. Exatamente, devíamos ter direito à bolsa, porque eu conhecia casos de famílias... Eu tinha direito à bolsa, porque tinha o meu irmão a estudar ao mesmo tempo que eu, mas só pagava a propina. Depois todo o resto tinha que ser pago por nós. Mas havia famílias que tinham três filhos a estudar e que era muito complicado. As pessoas, naquela altura, contávamos literalmente os trocos, não é? Para tomar café, para almoçar, para ir na caminhoneta. Toda a gente, não é? Não é que houvesse ali grande distinção, ou que eu percebesse, mas também é um período em que se aprende a gerir, não é? Que se aprende a gerir o dinheiro, mas havia essa dificuldade também que esteve muito presente e que
podíamos perceber, eu tinha uma das amigas que morava comigo, era de Castelo Branco, e de cada vez que ela lá tinha que ir, aquilo era uma viagem longa de caminhoneta, e para cá, depois outra vez, e ela evitava ir porque era caro, ou porque tinha que andar muito tempo, e ainda hoje isso é assim, não é? A mobilidade, não é? E por isso também a luta da mobilidade, porque eu conheço e sei as dificuldades que são de quem mora no interior e de quem não tem acesso fácil a tudo o que tem direito, não é? Como é a educação. E por isso, mas foi na universidade que eu entrei para o partido, para os Verdes. É na universidade? É na universidade. Desse tempo, Mariana, desse tempo da universidade, há algum professor que tenha sido mais marcante ou, pelo contrário, foram apenas professores que passaram, nenhum de alguma forma, quer seja pelas suas qualidades humanas ou académicas, não há nenhum traço que fique? O professor Lino, que é daqui de Guimarães, foi meu professor e sim, marcou. E tivemos longas conversas ele foi no estágio, o meu orientador, e na altura até ia-se muito para Timor, e ele também tinha ali uma ligação, e na altura também falou se eu queria ir, por isso houve sempre uma ligação. Ainda há pouco tempo o encontrei no Palácio Vila Flor, e conversamos um bocadinho, que já não o via há imenso tempo, mas sim, também uma vez acabou a aula, porque não havia ar-condicionado, nós estávamos a morrer dentro da sala, e o professor disse, não há condições para dar aulas, eu não dou aulas, e pronto. E há esta coisa, não é? Que nos fica sempre de bom, e depois da exigência, não é? Porque ele era realmente uma pessoa exigente, também com as condições de trabalho. Mas ali na universidade é engraçado que, se calhar, os de fora viram primeiro que eu tinha aptidão antes de eu ver, não é? Porque foi a minha colega de quarto que disse, olha lá, então os Verdes estão aí à procura de gente, não sei o quê, tu é que eras o ideal para ir, vai lá conversar com eles. E ficou aquela coisa ali, tá bem, vou lá. E fui, e começou o longo caminho até hoje. Mariana, ainda voltando à professora, que nesta altura está entre parênteses, mas vejo que a Mariana falas, enfim, da atividade docente com um certo carinho e até com entusiasmo, mas nesta altura, digamos, és mais uma deputada e com todas as responsabilidades políticas que daí advém, não é? Sim, eu costumo dizer aquela música dos chutes e pontapés. Eu queria ser astronauta, mas o meu país não deixou. O meu país não me deixou ser professora, não é? Apesar de me ter vendido esse sonho. Porque eu lembro-me de termos entrado na universidade e no primeiro ano todos os professores nos dizerem vocês não se preocupem que toda a gente diz que há imensos professores, mas não, quando vocês quando saírem licenciados, vai haver lugar para todos porque outros se vão reformar, não é? Mas isso não foi assim, não é? A idade da reforma aumentou, e quando eu saí não havia realmente, e não houve durante alguns anos, lugar. E por isso eu optei, não tinha... Trabalhei sempre, fui dar explicações. Mas depois a hipótese de um dia, acabada esta fase da atriz política mais imediata, voltar a... Sim, quando terminar a minha tarefa. É uma tarefa isto? É uma tarefa, sim. Quando terminar a minha tarefa, quando os eleitores não me quiserem lá mais, eu vou para a minha profissão, porque a minha profissão é professora, não é? Já vamos falar sobre isso, sobre os eleitores. Mas para já, eu gostava de voltar um bocadinho mais atrás. A vida associativa... intervens, enfim, de uma forma não integrada em algumas ações reivindicativas que falas, ainda durante o ensino secundário. Nunca te sentiste vocacionada ou tentada a intervir mais ativamente na vida? Guimarães é caracterizado por ter uma grande vida associativa, uma pujante vida associativa. Não intervens aí? Não, eu nunca estive ligada a nenhuma associação, por incrível que pareça, porque eu acho que foi numa fase de transição em que, apesar de ainda termos essa característica de termos muitas associações, isso tem mais vigor nas freguesias, e como eu morava no centro, eu acho que se diluía um bocadinho e que não havia tanto essa necessidade de fazermos parte de alguma coisa. Sou sócia dos Unidos do Cano, pronto, mas nunca tive participação, mas há aqui esta... eu, quando penso
penso nisso, porque depois converso com muita gente que teve uma parte de vida associativa e de coletividades muito forte, e quase todas as pessoas com quem eu convivo. Eu acho que foi mesmo nessa fase, mesmo na Associação de Estudantes, já estava numa fase em que a Associação de Estudantes já não era algo... Estava a perder pujança. Exatamente, algo que interessasse aos alunos, não é? Os alunos já manifestavam-se, mas não era com a ajuda da Associação de Estudantes, não é? E agora ainda mais difícil porque as escolas têm todo um processo de quase de anular essa vontade dos alunos. E depois na universidade já era aquela coisa do tacho, não é? Já se notava muito que quem para lá ia já eram os jovens que pertenciam às juventudes de partido X ou partido Y, e por isso nunca fiquei tentada a pertencer a estas associações. Apesar de lá em casa, ou quando eu morava em Braga, elas pertenciam a associações da Universidade de Minho, do Toca a Rufar, se não me engano, na altura, e eu conheci o Cristino lá, nessa altura também, Cristino, não é? sim. Exatamente, quando ele era presidente. Da Associação Académica. Sim, foi na minha altura. Por isso havia aqui já uma sensação de que nem todos tinham acesso, não é? De que nem todos conseguiam lá chegar, e como ainda não estava bem estruturada, também não me chateava com isso. Há uma instituição em Guimarães que é provavelmente a instituição mais marcante, e eu ia-te precisamente desafiar também a ver mais uma foto que à partida não tem nada a ver com essa associação. Quem é esta Mariana, um pouco diferente da Mariana que estamos habituados a ver? Pronto, vai a Mariana juntamente com o Trocato Ribeiro. E a Célia Magalhães. Exatamente. Para onde vão? Vão para a festa? Vamos para a festa, vamos para a Gala do Vitória. O Vitória. Em representação da CDU, porque o Trocato na altura era vereador, nós éramos as duas eleitas na Assembleia Municipal, ainda hoje somos, e fomos para a festa. O que é o Vitória? O que é que o Vitória representa para a Mariana? Isso é uma questão complicada, porque eu não sou muito fã de futebol, não é? E por isso não sou, também sempre que fui ver um jogo e perguntava o que é que se estava a passar, porque é que apitou, porque é que era falta, porque é que isto, porque é que aquilo. Alguém me dizia, excluindo essas questões imediatas do futebol, do desporto, das leis do jogo, o Vitória enquanto instituição, como é que olhas para o Vitória, para a importância que tem em Guimarães, que há quem diga que é uma importância exagerada também, por vezes? O Vitória é um sentimento bairrista, não é? Mas é um sentimento maior quando vamos daqui para fora. Quando saímos. Sentes-te mais vitoriana em Lisboa? Desde o início, não é necessariamente em Lisboa, é em Braga, no Porto, em Vila Real. Em Braga é difícil ser vitoriano. Exatamente, mas sempre fui, nunca escondi, não houve qualquer problema com isso. Mas a primeira coisa que me dizem quando eu digo que sou de Guimarães é do Vitória, pois é. Então do Vitória de Guimarães. E tu corriges, não? Exatamente. Vitória Sport Clube. E aqueles adeptos que são tão ferrenhos e muito semelhantes ao Porto, é logo a comparação que fazem, não é? Mas eu não sei se as pessoas têm a noção que Guimarães tem muita visibilidade com o Vitória. E que daqui para fora, quando dizemos... Primeiro, a primeira coisa que sempre me deixou o peito cheio, não é? Que é, eu sempre que falo em Guimarães, ninguém diz, não sei onde é, ou nunca lá estive, ou não sei, não é? Aquela coisa que muitas vezes dizemos de outras terras, não é? Isso nunca me aconteceu. Eu acho que com toda a gente que disse que era de Guimarães, toda a gente já veio a Guimarães, conhece o Vitória, pronto, e por isso a associação de Guimarães ao Vitória eu acho que é quase imediata. E por isso não dá mesmo para fugir, mas canto muitas vezes o hino de Vitória nas viagens,
Só assim para chatear. Os vossos clubes não têm hino, mas o meu tem, então lá vou eu a cantar o hino. E por isso já muita gente sabe o hino por minha causa. Mariana, há pouco dizias que é na Universidade do Minho, que se dão os primeiros contactos, a tua aproximação ao PEV, ao Partido Ecologista Os Verdes. Porquê o Partido Ecologista Os Verdes? Por que não outro partido? O que é que determinou essa aproximação? Na altura, foi como eu contei, a minha colega de quarto disse que eles andavam à procura de gente e que para eu ir conversar e tal. E eu fui conversar e na altura eu não me filiei logo. Eu ia às reuniões, fui vendo como é que era, se calhar um bocadinho com aquela desconfiança de nunca ter pertencido a nada, não é? E por isso fui apalpando, não é, o terreno e percebendo do que é que estávamos a falar. Depois é inevitável a seguir conhecer o PCP por causa da coligação CDU, e é inevitável conhecer um e outro, não é? Como é óbvio, não com tanta profundidade, mas também comecei a lidar com o PCP. E depois todos os independentes que se chegam a nós, não é? Por isso aquela fotografia da Gala do Vitória, não é? Porque é o Trocado que é do PCP, eu que sou dos Verdes e a Célia Magalhães que é independente e que se junta a este nosso projeto da CDU já há muitos anos e com todo o gosto que a gente tem a Mariana, Célia connosco. Nesses primeiros contactos, sim, desculpa, concluir. Mas este caminho depois foi feito e fui-me reconhecendo no projeto, sobretudo porque é um projeto que alia a justiça social à justiça ambiental. E por isso uma não é nada sem a outra. E eu fui-me reconhecendo no projeto e fui-me integrando, como é óbvio, neste caminho, enquanto vamos também percebendo se estamos bem, se concordamos ou se queremos, também vamos conhecendo os outros, não é? Todos os outros, o que é que os outros fazem. Isso, nesses primeiros contactos... E não nos identificamos. Nesses primeiros contactos, irias imaginar alguma vez que estarias a partilhar o palco com, por exemplo, nesta fotografia, com gente tão importante, e o importante aqui é mesmo em termos de notoriedade, Jerónimo de Sousa, João Ferreira e Luísa Apolónio. Presumo que será numa campanha para as europeias, não é? Sim, 2015. Por estar ali João Ferreira a discursar. Eu também era candidata. Sim, também eras candidata. Alguma vez imaginaste que poderias chegar até aqui? Isso estava nos teus projetos? Não, não, de todo. Foi acontecendo naturalmente? Foi acontecendo. Tudo foi acontecendo naturalmente, claro que com muito empenho e trabalho da minha parte, não é? Porque também quando me entrego é para fazer, não é para deixar a meio, e fui evoluindo, nunca a procurar dar um outro passo, não é? Mas sempre procurando contribuir com mais. A mim nunca me interessou ser candidata a X ou Y ou Z, não é? Foi sempre, o interesse foi contribuir para mais, contribuir para que o projeto crescesse, contribuir para que a mensagem chegasse mais longe, contribuir para trazer mais gente a nós, contribuir para melhorar a vida dos portugueses. E os Verdes levaram-me a muitos sítios, não é? Eu fui a vários congressos dos Verdes europeus e nestes caminhos vamos descobrindo que somos os privilegiados, como eu dizia há pouco, não é? Que quando começamos a olhar para os problemas do país, do mundo, percebemos o quão privilegiados somos. Mesmo que não tenhamos aquilo que, os bens materiais que às vezes as pessoas pensam que é necessário para ser feliz. E este projeto dos Verdes também tem isso no seu programa, que é o direito à felicidade. Isso é muito interessante, que é nós não estarmos nesta tarefa, na política, para nos satisfazermos individualmente, mas sim para contribuir para o todo.
para o coletivo. E por isso é que somos um coletivo que se apresenta a eleições, somos um coletivo que faz uma convenção, somos um coletivo que faz uma iniciativa, nunca é uma única pessoa que está presente. Claro que falamos de uma Heloísa, que esteve muitos anos na Assembleia. Era aí precisamente, que por acaso parece que houve agora uma transmissão de pensamento, é que eu ia precisamente perguntar-te se quando sabes que vais ser candidata às eleições, portanto, às eleições para a Assembleia da República, num lugar que à partida te tornava elegível, tens consciência que vais substituir, não sei se o termo será correto aqui, mas vais ocupar um lugar de uma deputada que tinha uma enorme visibilidade, a Heloísa Apolónia. Isso não te, digamos, não te causou qualquer inibição, ou pelo contrário, representou mais um desafio? Estaria a mentir se dissesse que não é? Porque é um peso muito grande, porque a Heloísa tinha uma visibilidade muito grande. Mas o meu caminho foi, eu fiz de tudo, eu tive como responsável dirigente, depois como responsável do Norte, por isso todas as tarefas eu conheço-as e fiz sempre em prol do sucesso. Agora, a questão de hoje ser convidada para ser candidata na Assembleia Municipal em 2009, eu tinha sido candidata antes e não fui eleita, e depois em 2009 é que sou eleita, e depois a partir daí, mas foi tudo por empenho e por trabalho, foi tudo por reconhecimento do meu trabalho e de entrega, porque todos estes projetos precisam de uma grande entrega pessoal, não é? Também, e de acreditar naquilo. Quando te vês a discursar na cerimónia de 25 de Abril, na Assembleia da República, como nesta foto que temos aqui, sentes que de facto estás efetivamente naquilo que atualmente se diz a Casa da Democracia, a exercer uma função fundamental? É muito interessante perceber que numa campanha a gente sabe que a possibilidade é ser eleita, não é? No caso das legislativas. Mas nunca acreditamos até lá entrar, não é? E quando lá entramos, passado 15 dias, estamos a fazer a intervenção. E estamos a fazer a primeira intervenção com o Primeiro-Ministro, num debate do Primeiro-Ministro. Por isso aquilo torna-se tudo assim um bocadinho surreal, não é? Não estamos bem a ver onde estamos. Mas é tudo encarado como tarefa, é mesmo essa a expressão, porque nós estamos ali para melhorar. Missão, é isso? Sim, de missão, de entrega, de melhorar, de resolver os problemas que chegam até nós e de tentar influenciar um pedacinho que seja naquilo que são as opções políticas e naquilo que são as visões políticas e naquilo que são, muitas vezes, os atropelos dos direitos. E quando conseguimos uma vírgula já é uma vitória, não é? Mas para conseguir uma vírgula trabalha-se muito, estuda-se muito e não é só trabalho meu, não é? É trabalho do tal coletivo que eu tenho por trás, porque senão seria impossível fazer tudo sozinha, mas este 25 de Abril teve um sabor especial, porque eu também já tinha discursado no 25 de Abril várias vezes na Assembleia Municipal e é sempre um momento muito importante, o 25 de Abril, para mim, e eu acho que eu não vivi aqueles anos de terror, eu não tenho na família testemunhos disso, tenho os testemunhos de uma sardinha para 13, os pés descalços, né, essas questões todas que se fala, mas não tenho propriamente testemunhos de grande invasão, de prisões, de abusos, não é? Mas fui ouvindo isso depois da boca de cada um dos intervenientes que fui conhecendo pelo caminho e o 25 de Abril tornou-se então algo ainda mais simbólico. E com a pandemia houve um momento em que eu nunca confinei, não é? Eu estive sempre a trabalhar, mas houve um momento em que eu não vinha a casa, não vinha a Guimarães, porque havia aquela dúvida se trazíamos o vírus ou se levávamos o vírus, e como eu estava a trabalhar, era sempre chato trazer para casa ou levar para lá para quem trabalha comigo. E por isso eu fiquei um mês e meio
lá em baixo. E nisto foi o 25 de Abril, e em que foi absurdo o número de ataques que tínhamos nas redes sociais por causa da celebração do 25 de Abril, que é só um momento de discurso igual a todos os outros que nós tínhamos no dia-a-dia. E eu não pude participar, não é? Porque só pôde ir um deputado, e então foi o Zé. E aquele primeiro 25 de Abril na Assembleia da República foi-me retirado. Por isso a sensação este ano foi realmente diferente e foi emotivo. Sim, foi emotivo, porque eu acho que foi o maior momento de injustiça que eu senti nestes anos todos. É óbvio que já senti algumas, mas a maior injustiça foi no 25 de Abril de 2020, em que nós estávamos a ser atacados por uma coisa que nós fazíamos diariamente, e que no 25 de Abril parecia que era um dia diferente e que aí já não podíamos fazer e que já estávamos a atacar, Mariana, o país. O nosso tempo está a voar, já voou. Satisfaz-me uma curiosidade. André Coelho Lima, Luís Soares, Emílio Guerreiro, Mariana Silva. Há um grupo parlamentar de Guimarães em Lisboa, na Assembleia da República, ou vocês não conversam? Conversamos, se passarmos no corredor, conversamos, não é? Mas não há um grupo parlamentar informal, não. como há, por exemplo, dos adeptos dos principais clubes de futebol. Não, mas nós lá não temos isso. Conversamos, e se estivermos na mesma comissão também nota-se que há ali uma relação mais próxima, não é? Por acaso é mais com o Emílio do que propriamente com o André. O Luís Soares e a Fortezinhos, até é raro eu estar em comissões em que eles estejam. Não há qualquer... aquilo também é muito grande, é muita gente. E são deputados da nação, não são deputados da cidade. Exatamente. Mariana, o nosso tempo acabou mesmo, mas eu antes não resisto a uma pergunta. Qual foi a pergunta que estavas à espera que eu te fizesse e que eu não fiz? A pergunta sobre aquela fotografia que está ali. Porquê é que eu escolhi aquela fotografia? Porque aquela fotografia é motivo de alguma inveja saudável. É que eu... Explica lá, inveja saudável. Por causa da minha posição, fui já várias vezes para o palco 25 de Abril na Festa do Avante, que é um palco muito grande e que é um palco onde se vê realmente a dimensão da festa, e é emotivo. E eu acho que todos deviam ter direito a lá ir ver toda aquela multidão em completa alegria e união e de reforço de coletivo. E agora também, em 2020, tudo sentadinho nas suas cadeiras ali, numa coisa fantástica. E demasiado eu acho encenado, parece. Não, falta pouco. Mas não foi. O aspecto visual de estarem todos direitinhos. Sim, mas falta... aquilo foi mesmo cumprimento Sim, claro, mas falta esta comunhão de estar todos juntos. Sim, mas a comunhão existiu na mesma. Quando toca a Carvalheza, eu acho que toda a gente devia ir à Festa do Avante. Eu acho que se não querem ir ouvir o comício, tudo bem. Mas eu acho que toda a gente devia ir à Festa do Avante, porque é realmente um momento de cultura, de união, de partilha, de conversa, não é? Porque tem as várias tasquinhas de todo o país e as pessoas conversam. E toda a gente senta na mesma mesa sem perguntar quem é ou quem não é. De debate, de discussão, de leitura, porque tem a Feira do Livro, tem a Feira do Disco. E com este convite para a festa, Mariana, exatamente, vamos ficar por aqui. Mariana da Conceição Pereira da Silva, mais do que a dirigente política, quisemos conhecer a cidadã que está prévia à dirigente e à candidata a um cargo público. As conversas ficam por aqui. Mariana, foi um prazer ter-te nas conversas, podermos conversar mais uma vez. Conversas regressam um destes dias com outro convidado, outra convidada. Até lá, o convite sempre para nos seguir nas plataformas eletrónicas do Jornal de Guimarães.